Meus queridos, vamos dar início ao culto, que mais do que qualquer coisa que a gente venha fazer, o mais importante é nós estarmos cultuando ao nosso Deus. Domingo é um dia de celebração, de nós estarmos rendendo ao Senhor louvores, rendendo ao Senhor toda a nossa adoração e estarmos reunidos com os nossos irmãos. Eu queria convidar você para abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 4. 24 anciões se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor e nosso Deus, de receber a honra, a glória, o poder, porque criaste todas as coisas e porque por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Ó Senhor, obrigado por esse dia, graças te damos, Senhor. Graças te damos porque nós estamos mais uma vez aqui, reunimos como igreja na tua casa, Senhor. Agora esse local é a tua casa e nós vamos fazer um trono de louvor para que o Senhor se assente no nosso meio, Senhor. Declaramos que tu és Rei, Senhor, o nosso Pai amado, o eterno Salvador, e nós queremos te bendizer, Pai. Assim como, meu Deus, eu quero ouvir a tua voz, que tu possas falar conosco através da sua palavra, Senhor. E nós te agradecemos desde já pela bênção de sermos mãe, a quem tu deste esse privilégio, Senhor. Então eu te agradeço. Por mais que em outros lugares nós somos brasileiros e é comemorar em outra data, o importante é saber que essa dádiva veio de ti, Senhor, para as nossas vidas. E por tudo eu quero te engrandecer. Eu quero te engrandecer por cada vida aqui, eu quero te engrandecer por esse culto, eu quero te engrandecer pelo nosso jantar, eu quero te engrandecer, Senhor, porque só tu és digno. E nos juntamos, Senhor, aos anjos, para proclamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Aleluia. A paz do Senhor seja com você, amém? Glória a Deus pela sua vida, que bom que você está aqui. Eu fico muito feliz de ver vocês aqui. O tema da pregação de hoje é Jesus, o bom pastor. E eu torno a dizer, eu creio, e eu posso dizer para você que eu pedi a Deus. Eu pedi a Deus que Ele me desse uma palavra que fosse uma palavra de conforto, que fosse uma palavra de esperança, de carinho para você. Eu pedi a Deus isso. Eu sempre digo para Deus o seguinte: Senhor, me diz o que o Senhor vai querer que eu diga na pregação. Mas ao mesmo tempo, dessa vez eu pedi para Deus, só que eu gostaria muito de poder pregar uma palavra que fosse uma palavra de conforto para os meus irmãos. E veio essa palavra, então eu creio, meus irmãos, que Deus ele quer dar algo precioso para você essa tarde e noite, em nome de Jesus. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, é na tua santa e na tua maravilhosa presença que eu venho te pedir agora que o Senhor venha se fazer presente no nosso meio através da pregação da tua palavra. Pai amado, que possa haver bênção aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Que possa haver restauração aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Possa haver cura aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Que o Senhor faça prodígios, sinais e maravilhas no nosso meio aqui, na nossa alma, Senhor, na nossa vida. E que, Deus, nós não saiamos daqui da mesma maneira como nós entramos, mas que nós saiamos daqui edificados. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Essa pregação nós vamos ler o Evangelho de João, os 16 primeiros versos, tá bem? Evangelho de João, capítulo 10, os 16 primeiros versos, que dizem assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é
o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo seu nome as suas próprias ovelhas, guarde isso, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Quem pode dizer glória a Deus aqui? Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Guarde isso, achará pastagem. Agora um texto que a gente conhece muito bem, que a gente já ouviu demais. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Eu vou repetir. Eu vim, quer dizer, o Senhor Jesus veio para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Olha quantas vezes ele repetiu isso nesse texto. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Olha que maravilha. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, não deste lugar. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Amém, gente? Então haverá um rebanho e um pastor. Em nome de Jesus. Glórias ao teu santo nome, Pai. Aleluia. Amados, preste atenção numa coisa. O Evangelho de João, ele é diferente e ele é distinto de todos os outros evangelhos. A maneira como ele foi escrito, a maneira como ele é dito, o estilo, é diferente de todos os outros 3 evangelhos. O Evangelho de João mostra um Deus que ele é onipotente. Amém? Jesus é Deus. Ele mostra um Jesus que também é onipotente, mas que também sente, sabe o que, gente? Uma profunda compaixão pelos pecadores. Esse evangelho, um evangelho que mostra um Jesus profundamente preocupado com a vida daqueles que são pecadores. Está falando de você e de mim, né? Está falando de você e de mim. Só que veja, além disso, é um evangelho que mostra um Jesus que amorosamente guia aqueles que pertencem a ele. Quantas vezes nós vimos aqui nesse texto ele falar, eu sou o bom pastor? Quantas vezes, né? Então nós vemos nesse evangelho um Jesus que amorosamente guia aqueles que lhe pertencem. Só para você saber, esse evangelho foi escrito provavelmente na cidade de Éfeso, por volta de 85 a 90 depois de Cristo, ou seja, Jerusalém, que era o foco de toda a vida espiritual do povo judeu e sobre muitos aspectos também dos primeiros crentes, né, dos crentes do primeiro século, Jerusalém já havia sido destruída em 70 depois de Cristo pelo general Tito. Depois de uma batalha sangrenta, a área do templo foi a última área a ser conquistada e os romanos simplesmente arrasaram a cidade.
Destruíram tudo, arrasaram com tudo. E aí, com isso, o que acontece? O local de culto, tanto dos judeus como também até dos próprios cristãos, havia sido destruído. Éfeso passa a ser, então, o centro de toda a vida cristã do Oriente e de atividade cristã do Oriente naquele período, a partir daquele período, a partir do momento da destruição de Jerusalém em 70, né? E aí me surge um evangelho de João, para poder falar para os cristãos daquela época do quão grande Deus é e quão amoroso Deus é. Quão preocupado Deus é para com a vida daqueles que pertencem a Ele. Aí, gente, João ele declara o propósito desse evangelho. Você vai ver que no evangelho de João, o próprio apóstolo João, ele declara o porquê daquele evangelho. Isso está em João capítulo 20, versos 30 e 31. Quando diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, depois que ele ressuscitou, que não estão escritos neste livro, neste evangelho. Estes sinais, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém, meus irmãos? João ele diz para aquelas pessoas daquele tempo, e diz para nós também, no tempo que nós vivemos, nesse tempo que nós chamamos hoje, para que você e eu, a gente creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome, ou seja, nós temos vida em Cristo Jesus, ou a partir de Cristo Jesus. Amém? Então essa é a finalidade desse evangelho. Que nós creiamos. Que nós creiamos. Eu sugiro fortemente para você que você pegue o evangelho de João e releia ele. Se você nunca teve a chance de ler, leia ele então. Se você já leu, leia ele de novo. Eu estou fazendo a releitura desta vez, não é? Dentro das minhas leituras bíblicas, né, que eu faço todo dia, estou relendo o evangelho de João. Tá? Não foi por causa disso que essa palavra veio para mim. Eu creio que realmente foi Deus que me deu. Mas, casualmente, eu estou relendo o evangelho de João. Então, ele é um texto delicioso de se ler. É um texto suave de se ler. Tá? Então, mais uma vez eu te digo, te recomendo fortemente a que você releia ou leia esse texto. Voltando aqui ao texto que a gente leu, voltando à palavra que nós lemos, esse texto basicamente se divide em dois. Ele fala do mercenário, que se faz de pastor, mas nunca foi pastor, que nunca esteve interessado na vida das ovelhas, que só se interessa, na verdade, pela lã, pela gordura da ovelha, ele fala disso, mas ele fala do bom pastor. Amados, nós vemos um Senhor que se identifica nesse texto. E como é que ele se identifica? Primeiramente, ele se identifica como alguém plenamente confiável. Nesse texto aqui, o Senhor Jesus está dizendo para você e para mim o seguinte: você pode confiar em mim. Você pode confiar em mim. Por isso que no verso 2 está escrito assim: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor da ovelha. Porque ele não entra por lugar nenhum, ele não tenta pular o muro, ele não tenta se esconder, ele chega na porta, não é? Daquele aprisco, de frente para a porta, de forma clara, sabe? E aí ele diz: eu sou o pastor. E no verso 3 fala: para este o porteiro abre. O porteiro não abre para o mercenário, não abre para alguém desconhecido, mas para o pastor de ovelhas, das ovelhas, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome. As suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Meus irmãos, para Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo, você nunca será uma pessoa desconhecida ou um número.
apenas um número numa ficha de membros, não. Para o nosso Senhor Jesus Cristo, você sempre será conhecido pelo nome. Quando Ele te chama, quando Ele me chama pelo meu nome, Ele me chama, Rogério. E Ele chama você pelo seu nome, porque Ele te conhece. Amém? Amém. Então, meus irmãos, nós não servimos a um Deus que para nós é completo, que nós para Ele somos completamente desconhecidos. Não, nós servimos a um Deus que nos conhece, por isso que Ele fala, Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Entenda uma coisa, as ovelhas no aprisco, elas ficavam cercadas, o pastor das ovelhas, ou o porteiro no caso aqui, né? Ele ficava na frente da porta, às vezes ele dormia na porta para não arriscar nenhuma ovelha sair, ou então nenhuma fera entrar dentro do aprisco. Olha que coisa interessante. Mas somente o porteiro podia abrir a porta, somente o porteiro abria a porta para o pastor, sabe? E veja, meus irmãos, quando ele diz que ele chama as suas ovelhas pelo nome para fora do aprisco e as conduz para fora, ele conduz para onde? Salmo 23. Pastos verdejantes. Exatamente. E nos conduz para pastos verdejantes, para águas tranquilas, né? E pastos verdejantes. Meus queridos, quando o Senhor nos chama, Ele nos chama e nos convida para que nós o sigamos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Sabe por quê? Porque quando nós seguimos ao Senhor com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso conhecimento, com todo o nosso coração, nós não caímos nem para a esquerda, nem para a direita, enquanto estamos no caminho, porque nós conhecemos o pastor, fomos chamados por ele, nós o atendemos com todo o nosso coração, e aí ele nos leva, e a Bíblia fala que ele vai adiante de nós. Ele vai adiante de nós para quê? Para abrir os caminhos. E ele vai adiante de nós para abrir os caminhos para nós, para nos levar a lugares onde os pastos são verdejantes e onde nós somos saciados. A questão que envolve a ideia de pastos verdejantes é de nós sermos saciados. Saciados. A ovelha que segue o pastor não passa fome. A ovelha que segue o pastor não tem sede. Pode ser que ande, né, pelo vale escuro com uma sombra da morte, mas o pastor está ali com ela. O pastor está indo junto. Na verdade, que ele diz que o pastor vai adiante, sabe? Então, quem está junto do bom pastor e quem segue o bom pastor de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, tem confiança. Segue com confiança. E aí, meus irmãos, nós entendemos por que é que tem tanta gente ansiosa, por que é que tem tanta gente preocupada, tanta gente, né, com medo do futuro nos dias de hoje. Por quê? Porque não seguem o bom pastor. Porque não conhecem o bom pastor ou porque não seguem o bom pastor. E aí, nessa falta de confiança, nessa falta de conhecimento do bom pastor ou sobre o bom pastor, aí a ansiedade vem, a depressão vem, as preocupações extremas da vida vêm, porque não conhecem o bom pastor. Sabe, gente, o nosso bom pastor, ele anda sempre com a vara e o cajado. A vara para correção quando é necessário e o cajado para guiar a ovelha mesmo. Amém? Amém? Amém, gente? Por outro lado também, o nosso bom pastor se identifica como a pessoa para quem o guarda abre a porta. Mas também é interessante que ele diz aqui nesse texto duas coisas que parecem contraditórias. Ele diz que o porteiro abre a porta para ele, mas ele também fala que ele é a porta. Não sei se você percebeu isso. No verso 7 diz assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Aí no verso 9 diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Por que ele está dizendo isso? Porque ele é tanto o pastor
que apacenta as suas ovelhas, que leva as suas ovelhas para pastos verdejantes, para águas tranquilas, águas de repouso, como ele é a porta por onde aqueles que não o conhecem entram para vir a conhecer o bom pastor. Jesus é e sempre será a porta pela qual nós conheceremos o nosso fantástico, maravilhoso Deus. O Deus Pai se revela através da porta que é Jesus. Por isso que ele é a porta. Ele é a porta pela qual as ovelhas, como diz aqui, né? Se alguém entrar por mim, será salvo. Quem chega a Deus através de Jesus será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Por que entrará e sairá? Entrará no aprisco e sairá junto com o pastor, porque o pastor o guiará ou a guiará até pastos verdejantes, até águas tranquilas, e ali achará pastagem. Meus irmãos, a gente pode não ter tudo que a gente quer, mas a gente tem a garantia do Senhor, que aquilo que nós precisamos para viver, Ele sempre vai trazer para a gente. Amém? Essa é uma garantia do Senhor. Pastagem. O bom pastor providencia, Ele que providencia a pastagem para as suas ovelhas. Tem coisas que a gente tem que examinar, né? Que a gente tem que pensar, mas que não é o objetivo da nossa pregação aqui com relação à organização, né? Por aí vai. Financeira, o que a gente gasta, o que a gente não gasta, não é o caso aqui. Mas o Senhor Jesus, Ele assume um compromisso com você, que é a ovelha dele, de que você sairá junto com Ele, e com Ele você encontrará pastagem. Você encontrará sustento. Você encontrará provisão. Nem que seja de forma milagrosa. Nem que seja maná caindo do céu de forma milagrosa. Mas Ele se compromete contigo, Ele se compromete com suas ovelhas. Amém? Amém. Eu torno a dizer para você, o bom pastor te conhece pelo nome. Ele conhece você pelo nome. Na verdade, Ele conhece você melhor do que você se conhece. Por isso que Ele deixa que a gente passe por provas. Por isso que Ele deixa que a gente passe por aflições. Sabe por quê? Porque quando nós passamos por provas ou aflições, a água, né? A água é mexida, né? E aí aquilo que está no fundo vem. Aquilo que está lá no fundo da água da tua alma, né? Aquilo que está lá no fundo, quando a água é mexida demais, aquilo lá vem para a tona. Não para que ele saiba de algo que ele não sabe, mas para você saber. Quando nós passamos por provas, quando nós passamos por aflições, que o Senhor deixa que cheguem na nossa vida, Ele deixa para mostrar para você aquilo que você precisa talvez mudar. Ou talvez para mostrar para você aquilo que o quão crente você é, ou quanta fé você tem que você nem sabia. E que talvez você nem saiba. Então, todas as vezes que Deus deixa a gente passar por uma aflição, por uma provação, sempre tem um bom motivo. Sempre, sempre. E sempre redundará em duas coisas: glória para Ele e benefício para você e para mim. Amém, meus irmãos? Amém? Você pertence a um rebanho. Se você é a ovelha do Senhor, se o Senhor te conhece pelo nome, você não está solto por aí. Você pertence ao rebanho do nosso Senhor. E pertencendo ao rebanho, acontece algo com você que aconteceu comigo. Quando eu rendi o meu coração ao Senhor Jesus, eu passei a ter uma família. Você passa a ter uma família. Complicada como qualquer família, né? Com problemas como qualquer família, né? Mas você passa a ter uma família, você não está mais só. Eu passei a entender realmente o que era família. Eu passei a entender realmente o que era ter um pai quando eu rendi meu coração ao Senhor Jesus. Que antes disso eu não tinha nada disso. Então, Deus se mostrou pai para mim, me mostrou o que um pai é, e ao mesmo tempo Ele me deu uma família que na verdade eu nunca tive. Então, quando você se rende ao Senhor, quando você se torna ovelha do Senhor,
Deus te dá uma família. Amém, gente? Amém? E você nunca mais vai estar sozinho. Por outro lado, se envolver com o Senhor é ser conhecido e também conhecer. Nós falamos um pouquinho sobre isso antes. Por isso que no verso 14 é dito assim: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. E nesse ponto aqui eu quero frisar uma coisa muito importante. Como é super importante você e eu nós conhecermos o Senhor. Porque veja, o bom pastor te conhece. Mas você percebe que a ovelha aqui conhece o pastor? A ovelha conhece o pastor. A ovelha aqui sabe quem é o pastor. E por conhecer o pastor, ela só ouve a voz do pastor. Ela só ouve a voz do pastor, daquele pastor, do bom pastor, na medida em que a ovelha conhece o pastor. Conhecer o pastor, meus irmãos, conhecer o bom pastor em profundidade é o que evita a que nós venhamos a acabar seguindo doutrinas estranhas por aí. Ou indo parar, ou acreditando em alguma das milhares de bobagens, de besteiras, de coisas que não têm nenhum fundamento cristão ou bíblico, que estão aí aos montes, na internet principalmente. Quanta bobagem a gente ouve na internet, quanta bobagem. O que é que evita que eu caia numa armadilha? O que é que evita, como a Bíblia fala, né? O que é que evita de eu cair para a esquerda ou para a direita? É eu conhecer o bom pastor, em profundidade. Então veja, quando ele fala, elas me conhecem a mim, ela está falando, esse texto, o Senhor Jesus está falando de algo que na verdade nós precisamos aprender a viver. Sabe, não é aquela coisa de você acordar, Senhor, olha, obrigado pelo meu dia. Ih, gente, eu estou atrasado, tenho que sair correndo para o trabalho. E aí quando você chega, passa o dia inteiro ocupado, e quando você chega do trabalho de noite, você está tão estourado, tão cansado, que você chega assim, Senhor, olha, Deus, olha, obrigado pelo meu dia, olha, dá licença que eu vou dormir. Não é isso. Não é isso, gente. Nunca vai ser isso. Sabe, gente, Deus ele te dá a chance de você conhecê-lo em profundidade. Agora, o que é que você e eu, a gente precisa adaptar da nossa vida, ou alterar na nossa vida, para que a gente possa dar ao Senhor aquilo que Ele nos dá? Sabe? Atenção, intimidade, relacionamento. Deus nos dá a chance de nós termos relacionamento íntimo, profundo e concreto com Ele. Todos os dias. O nosso Deus é rico em relacionamentos. O nosso Deus é rico em bênçãos para poder nos dar, principalmente da sua presença. Estar na presença de Deus não tem nada melhor do que isso. Uma coisa interessante do Evangelho de João é que ele é rico em conhecimento de como Jesus e o Pai se relacionavam intimamente. Para que você entenda como é que Jesus se relaciona conosco, ou a medida, ou a maneira, ou a forma como Jesus se relaciona conosco, nós temos que entender como Jesus se relaciona com o Pai, Ele e o Pai. Porque da maneira como Jesus se relaciona com o Pai, com o Deus Pai, este é o modelo de como Jesus quer que nós nos relacionemos com Ele. Aí no verso 15, na primeira metade do verso 15, do Evangelho de João, está dito assim: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai. Então, gente, o Evangelho de João, ele nos dá essa dica, ele nos dá essa deixa, dizendo assim, gente, o Deus Pai e o Deus Filho se relacionavam de maneira profunda e íntima. Eu sempre disse isso aqui, Deus é Deus de relacionamento. Então a maneira como o Deus Pai e o Deus Filho se relacionam é o modelo de como Ele deseja que nós nos relacionemos com Ele. João 17, 21 está escrito assim,
como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Repetindo, como és tu, ó Pai, em mim, Jesus e o Pai, e eu em ti, também sejam eles, vocês, eu em nós. Então veja, gente, esse é o desejo de Deus para nós, que nós tenhamos íntimo relacionamento com Ele. Ele abre essa porta para nós. Ou seja, quando você ouve falar do relacionamento entre pai e filho, você pode ver isso como um padrão de relacionamento entre você e eu e Deus. Como nós temos que nos relacionar. Como as ovelhas se relacionam entre si, como as ovelhas se relacionam com o bom pastor. Gente, para terminar, eu quero dizer para você uma coisa linda, que está no verso 16. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. De quem que o Jesus está falando? De quem que Jesus está falando, gente? Ainda tem outras ovelhas. Jesus estava falando para o grupo dele. E ele falou, olha, além de vocês eu tenho outras. Que não são deste aprisco. Não estão aqui em Jerusalém, não estão aqui na Judéia, não estão lá na Inglaterra. Mas elas só vão me conhecer daqui a uns bons 2000 anos. Mas elas são minhas. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Amém? As ovelhas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que viveram com Jesus e que já morreram, que viveram ao longo dos séculos da história da igreja, mas que eram ovelhas do Senhor e que já foram reunidas ao Senhor na glória, que estão lá esperando pela gente, e nós. Tem outras ovelhas. Não deste aprisco, não daqui de Jerusalém. Tem um monte de ovelha num país que ainda nem foi descoberto, chamado Brasil. Tem um monte de ovelhas num país que é mais pertinho daqui, que vai se chamar Inglaterra. Tem um monte de ovelhas em outros países que vão se chamar França, Alemanha, Itália, Portugal, na África, na América do Norte, América do Sul. Tem outras ovelhas que não deste aprisco. Mas me convém conduzi-las. Ou seja, naquele tempo, 2000 anos atrás, Jesus já estava falando de você e de mim. Já estava falando de você que está nos vendo e ouvindo pela internet. Amém? E a Ele convém conduzi-las. Conduzir você. Conduzir a mim. Meus irmãos, esse texto aqui, escrito há mais de 2000 anos atrás, aponta para você. Aponta para mim. Dizendo, olha, elas vão ouvir a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Você só se rendeu ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, porque você ouviu a voz do bom pastor, através do Espírito Santo de Deus. E você ouvindo a voz do bom pastor, através do Espírito Santo de Deus, você abriu o seu coração para Jesus, você rendeu o seu coração para Jesus. Então nisso se cumpre essa palavra profética sobre você e sobre mim. Outras ovelhas de outro aprisco. Amém, gente? Sabe, nossas vidas, meus irmãos, eu quero terminar dizendo para você o seguinte: os nossos anseios mais profundos, tudo que diz respeito a nós é totalmente conhecido por Ele. E aí, gente, tem muita gente que não se aproxima do Senhor Jesus porque diz que é pecador. Não, eu sou pecador demais. Mas, gente, por mais pecados ou erros que você e eu tenhamos cometido e ainda cometamos, mesmo assim, Ele ainda deseja ser o seu bom pastor. Você e eu pecamos todos os dias. Mesmo assim, Ele diz para você e para mim, eu ainda quero ser o seu bom pastor. Eu ainda sou o seu bom pastor. Pecamos todos os dias, mas ainda assim Ele fala, a minha ovelha me conhece, e ela ouve a minha voz. E Ele te pega, Ele te tira de dentro do aprisco, por quê? Porque está na hora dele te levar para bons pastos,
pastos verdejantes para te alimentar e te proteger e te guiar até o fim. As pessoas, como eu já disse, as pessoas que ouviram esse discurso a primeira vez, elas chegaram ao fim. Chegaram ao fim. Estão mortas. Estão lá com o Senhor, né? Mas elas aqui para essa realidade morreram. Mas estão lá com o Senhor. Chegaram ao fim. Agora é a nossa vez. Deus vai guiar você até o fim. Amém? Eu quero orar por você, que é a ovelha do bom pastor. Tá bem? Vamos orar. Põe a mão no seu coração e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós somos ovelhas do bom pastor. Deus e Pai, nós somos ovelhas do bom pastor, do nosso Senhor Jesus Cristo. E nele nós estamos seguros. No Senhor nós estamos seguros. As circunstâncias da vida, elas podem tentar nos derrubar, elas podem tentar fazer com que a gente saia do trilho, saia do caminho, mas enquanto nós estivermos na presença do bom pastor, enquanto nós estivermos debaixo dos cuidados do bom pastor, nada vai acontecer conosco. Ó Deus, todos esses que estão aqui junto comigo, inclusive eu, todos nós somos ovelhas do bom pastor. Todos os que se renderam ao senhorio de Cristo, como Senhor e Salvador, são ovelhas do bom pastor. Então, ó Pai, eu quero te pedir agora, nesse momento, que o Senhor venha a derramar a tua bênção. Senhor, a tua palavra fala sobre viver em abundância, vida abundante. O texto que nós lemos fala sobre vida abundante, inclusive na nossa vida profissional, inclusive na nossa vida financeira, inclusive na nossa vida emocional. Fala sobre tudo, Senhor. Então eu quero te pedir agora que o Senhor venha se fazer presente na vida de cada um dos meus irmãos, em todos os aspectos da sua vida, Senhor. Seja no emocional, seja no financeiro, seja no profissional, que o Senhor se faça presente na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém e amém.